Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a aula de número 19 do curso de métodos computacionais de otimização e vamos acabar primeiro com os resultados referentes à taxa de convergência do método de penalização externa. Então, nós tínhamos visto que sob certas hipóteses, a principal das quais referia-se a precisão da função psi para caracterizar, digamos assim, o conjunto viável, e aí estamos dizendo que psi de x seria menor ou igual, que a distância de x ao conjunto viável D seria menor ou igual que uma constante vezes psi de x elevado a uma potência nu. Então, sob essa hipótese também que a f fosse Lipschitz L numa vizinhança U de x barra, que seria um minimizador, ou melhor, digamos, uma solução local de minimizar f de x sujeito a x em D. Então, sob essas condições, nós tínhamos visto que se nu a potência era menor que 1, então f de x barra menos f de xk era menor ou igual que ml a 1 sobre nu dividido por ck, y todo esto elevado a potencia nu dividido 1 menos ni. Y si nu era mayor o igual que 1, existiría un k tal que f de xk es igual a f de x barra. Y aquí xk no precisaría ser estrictamente un minimizador da phi, mas apenas xk satisfaz que f de xk, perdão, phi de xk-ck deve ser menor ou igual que a phi de x barra ck. Bom, embora esta hipótese é mais fraca que pedir que xk seja um minimizador da phi com parâmetros ck, na prática isso não muda muito, porque na verdade a gente não conhece basicamente a phi de x barra ck. Na verdade a phi de x barra ck é f de x barra, mas a gente não conhece f de x barra a priori, porque se conhecesse não usaria o algoritmo. Bem, então nós provamos isso e agora temos dois corolários, ou um corolário em duas partes. Bom, a parte A diria que se nu é menor que 1,
Além de saber que f de x barra menos f de xk está limitado por este valor, también podemos tirar que a distancia de xk a d es menor o igual que Lm dividido ck elevado también a nu menos nu. Y aparte B, lo corolario, dice que se nu es mayor que 1 y x barra agora é um pouquinho mais que antes, é solução local estrita de minimizar phi, minimizar f de x sujeito a x en d. Então, existe un C baja tal que para todo C mayor que C baja, o mayor o igual que C baja, x barra es solución local estricta de minimizar phi de x C baja, x en Rn. Ou seja, na linguagem que vamos usar de aqui a uns minutos, nós temos penalização exata para o C, aqui phi de xc. Para C maior que C baja, temos penalização exata, minimizando phi para esse parâmetro C baja, nós teremos, entre outras soluções, o x barra, que é a solução local do problema original. Bem, então, a prova de A sai diretamente deste resultado aqui e de uma das desigualdades intermediárias que nós tínhamos obtido para essa distância. Não vou fazê-la de novo. Em quanto à parte B, se não fosse assim, ou seja, caso contrário, está aí a prova, caso contrário, existiriam certos 6 em R+, e xx na Rn, tal que CI tende a infinito, quando I por infinito, xi tende a x baja, y phi de xi c, ci, disculpa, es menor o igual que a phi de x barra ci mas isso contradiz a parte B del teorema, donde dice que existe un K tal que f de xk es f de x barra.
y tenemos esto aquí. Perdón, aquí sería estrictamente menor si no acontece, mas no sabemos que para algún K nós temos igualdade, ou seja, se não tivéssemos penalidade exata, então não poderíamos ter um xk que é igual a f de x barra. Bem, bom, agora vale a pena por um momento ver o que acontece, uma vez já provamos o corolário, o que acontece se temos o caso P igual a 2, ou seja, psi de x é a norma da gama de x ao quadrado, esta é a penalização quadrática. Então, usando precisamente que nu seria um meio, segundo eu anunciei, o que a gente obtém é que f de x barra menos f de xk é menor ou igual que Lm ao quadrado dividido ck. E a distância de xk a d é menor ou igual que Lm quadrado dividido ck. Bom, são expressões mais simples. Agora, nós vimos que se eu tomo nu maior ou igual que 1, que no caso seria equivalente a tomar psi de x igual a norma de gama de x elevado a uma potência p menor que 1. Então, nós temos penalização exata, ou seja, para algum k, o xk vai ser a solução do problema original. O problema é que nesse caso, com p menor que 1, a gama, ou melhor dizendo, a psi não é diferenciável perto de zero, e precisamente, ou seja, quando a gama, ou seja, para aquele x onde gama de x é zero, ou seja, não é diferenciável na fronteira de D, e em princípio o algoritmo converge à fronteira de D, isso traz instabilidade numérica dependendo do método que a gente use para resolver o problema irrestrito, mas em geral, por exemplo, se nós usamos o método de Newton, nós sabemos que o método de Newton tem convergência superlinear ou quadrática perto de uma solução se a função é de classe C1 ou e até com gradiente elipsis para quadrática, mas se no limite da sequência, mas se nós tomarmos aqui P menor que 1, então, em todos os pontos da fronteira de D, a função não vai ser diferenciável e então não poderemos assegurar convergência quadrática ou superlinear se usarmos o método de Newton. Ou seja, vamos estar em uma situação desfavorável.
Bem, isto está ligado ao que veremos daqui a pouco. Bem, e precisamente, então, o que vamos estudar agora é situações onde nós temos penalização exata. Penalização exata significa que existe um C tal que a solução de minimizar f de x mais c vezes psi de x, minimizador irrestrito, é solução do problema original P, minimizar f de x sujeito a x em D. Porque nas situações em que temos penalização exata, é claro que a gente pode poupar, entre aspas, e em princípio, a sequência xk e simplesmente colocar o C com um valor para o qual há penalidade exata, e então, num passo só, nós resolvemos o problema. Isto tem um valor, de certa forma, mais teórico que prático, porque, na maioria dos casos, os valores de C para os quais nós temos penalização exata são muito altos, e isso produz instabilidade numérica. E, além disso, as estimativas que vamos dar para valores de C nos quais é possível atingir penalização exata, isso vai depender também naturalmente da função psi, da função de penalização, mas esses valores vão estar expressos em termos da solução do problema. Então, se a gente não conhece a solução, não vai poder dizer a priori qual é o valor de C necessário. Mesmo assim, há algumas consequências importantes dos teoremas que vamos ver aqui. A situação é um pouco parecida à convergência quadrática do método de Newton, pelo menos usando o teorema tradicional. A gente sabe que se começamos suficientemente perto de uma solução, a sequência vai convergir muito rápido. Mas é claro que, na prática, a gente não sabe se está suficientemente perto da solução, porque para isso é preciso conhecer a solução, e se a gente tem a solução, não precisa de algoritmo. Aqui vai ser algo parecido. Nós vamos ver que, se nós tomamos um parâmetro de penalização suficientemente grande, e com um valor que, um limitante inferior que depende da solução, então, um passo do método, ou seja, minimizando a função penalizada com esse parâmetro de penalização, obteremos a solução. Mas, para saber se o parâmetro é suficientemente grande, em princípio a gente precisa conhecer a solução. Bom, mesmo assim, os resultados, como digo, têm interesse porque a gente acaba ganhando informação sobre a natureza do problema, embora não seja possível determinar o C barra, digamos, que dá penalização exata. Normalmente, na prática, a gente usa diversas estimativas e faz várias iterações até achar o compromisso necessário entre um parâmetro não excessivamente grande e um xk resultante suficientemente bom. Bem, ou bem, a gente, como vai ver depois, infelizmente eu acho que, devido à interrupção das aulas, nós vamos chegar a isso, existem métodos de penalização, e esses são os métodos de Lagrangiano aumentado, onde em situações bastante gerais, a gente não precisa aumentar o parâmetro de penalização para se aproximar da solução. Nestes métodos, a gente, na verdade, em cada passo, gera
não somente soluções primais do problema penalizado, mas também soluções duais. E os valores das soluções duais, ou seja, dos parâmetros KKT, em cada passo, servem para atualizar, digamos, os parâmetros da penalização, e diríamos que não é necessário aumentar o CK. A função penalizada vai se modificando ao longo do algoritmo e, em certas situações, isso permite chegar à solução sem conhecer o valor, sem mudar o parâmetro de penalização, digamos. Bem, mas por enquanto continuamos com os métodos, ou seja, com o método de penalização que a gente está considerando, ou seja, uma penalização dada por uma psi. Mas nós agora sim, já nesta parte, temos minimizar f de x sujeito a, e agora sim adoptamos a forma hi de x menor ou igual que 0. I L, GJ de x, no, H de x igual a 0 y GJ de x menor o igual que 0, JM, ou simplesmente minimizar f de x sujeito a g de x menor o igual que 0, H de x igual a 0, donde H va de Rn a Rl y Y de Rn a Rm. En principio, F, Y y H continuas. Depois, para certos resultados, vamos pedir um pouco mais. Bom. Então, o primeiro caso que nos interessa e isto não vai surpreender para quem acompanhou o teorema anterior, é tomar a psi igual a norma da gama de x, bom, elevado a potência 1. Para este caso, nós vamos mostrar que nós vamos ter penalização exata para um valor de C que vai estar ligado aos multiplicadores de Karush-Kuhn-Tucker na solução. Basicamente, o C tem que ser maior ou igual que o máximo das normas ou dos valores absolutos dos multiplicadores. Os multiplicadores estão associados com as restrições de igualdade e desigualdade. Aqui vamos ter lambda em RL e o μ em RM. E então, basicamente, se chamarmos lambda baja, mi baja, aos multiplicadores ótimos, ou seja, os multiplicadores de Karush-Kuhn-Tucker, então o C essencialmente vai ter que ser maior ou igual que o máximo dos valores absolutos dos lambda I e os mi J. Bem, aqui fica evidente o que eu estava falando antes. Normalmente, tem casos em que é mais fácil obter o valor dos multiplicadores KKT que o valor de x. Nesses casos, o x barra, digamos, da solução, bom, este resultado poderia realmente ser prático, se a gente consegue obter o lambda baja, mi baja, sem calcular o x barra, digamos. Porque aí depois nós poderíamos usar um C,
mayor que o máximo de los valores absolutos multiplicadores y pronto eso va a dar, ese parámetro de penalización va a dar a solução do problema original. Quer dizer, minimizando a φ com esse parâmetro, teríamos a solução do problema original. Mas mesmo nesse caso, se esse valor resulta muito alto, ou seja, se algum multiplicador KKT tem um valor absoluto muito grande, bom, outra vez, não vai ser muito prático. Bem, mas, por enquanto, nós temos isto. Agora, quando nós olharmos esta função, acontece que, esta função psi, acontece como ya sabemos que a norma 1 não é diferenciável em zero, e precisamente gamma de x é zero precisamente no conjunto D. Aliás, na verdade, basta que eu tenha um ponto que satisfaz com igualdade algum dos HI de x igual a zero, algum dos GJ de x igual a zero. Nesse ponto, mesmo que esse ponto não está no conjunto D, falha também a diferenciabilidade da psi. Então, nós temos aqui que refazer um pouco a análise que nos leva ao teorema de Karush-Kuhn-Tucker, porque, infelizmente, a psi não é diferenciável. Bom, mas então a gente vai estudar. Então, como fazer, digamos, esta seria uma versão não suave do teorema de Karush-Kuhn-Tucker, o que a gente vai ter. Então, primeiro lembramos que psi de x, neste caso, o somatório é igual a 1 TL do valor absoluto de HI de x, mais o somatório desde J igual a 1 TM do máximo entre 0 e o GJ de x. Aqui eu não preciso botar o valor absoluto porque o máximo entre 0 e qualquer número é sempre maior ou igual que 0. Bem, e lembremos que o que eu tenho que fazer é minimizar φ de x, que é f de x mais c vezes psi de x. Então, agora sim, eu vou supor que os HI e os GJ são de classe C1. Mesmo sendo os HI e os GJ de classe C1, não melhora nada para a diferenciabilidade da psi, porque o valor absoluto não é diferenciável e o máximo entre 0 e uma função diferenciável não é diferenciável nos pontos onde algum HI ou algum GJ vale 0. Mas, aqui vem a história. Eu vou mostrar que, embora eu não tenha as derivadas parciais ou a diferencial da psi, com esta fórmula, eu tenho derivadas direcionais. E então nós vamos como refazer o resultado de Karush-Kuhn-Tucker olhando as derivadas direcionais. O qual, na última instância, funciona, porque se vocês vão ver, pensam um pouco no resultado de Karush-Kuhn-Tucker, o que a gente precisa realmente são direções D, e depois a gente vai tomar as derivadas ao longo dessas direções. Quer dizer, na última instância, o teorema de Karush-Kuhn-Tucker o que está dizendo é que certos cones, a gente viu isso, são iguais, e esses cones estão formados por direções, e para verificar a igualdade dos cones, o que importa vão ser as derivadas direcionais ao longo dessas direções, não o diferencial total das funções. Bem, então, o que eu quero agora vai ser calcular o psi' de xd. D aqui é um elemento no Rn, e lembro que isto, por definição, é a derivada direcional da psi no ponto x direção D, é o limite, quando t vai a 0, de psi de x mais td menos psi de t
dividido por t cuando t va a 0 mais, ou seja, com valores positivos, porque a direção d não é a derivada direcional na direção d não é a derivada direcional na direção menos d. Na verdade, se as duas derivadas, a derivada na direção d e a derivada na direção menos d, bom, são inversos aditivos uma da outra, então a função acaba sendo diferenciável. Mas aqui não. Bem. Então, para fazer esta conta aqui, para esta psi, nós vamos ter que considerar vários conjuntos de índices. Então, nós vamos considerar I mais de x é o conjunto dos i's tais que hi de x é positivo e 0 de x são os índices onde hi de x é 0 e menos de x o conjunto dos índices onde hi de x é negativo j mais de x é o conjunto dos j onde gj de x é positivo e j0 de x é o conjunto dos j tais que gj de x é igual a 0. O j menos não interessa, porque se eu estou num ponto onde g de x é estritamente negativo, então esse ponto está no interior do conjunto D, perdão, não no interior do conjunto D, mas no interior, digamos, do conjunto de nível 0 da GJ, e aos efeitos da minimização de f no conjunto D, essa restrição é supérflua, porque, pelo menos para a análise local, porque se eu avanço um pouquinho em qualquer direção, vou continuar satisfazendo estritamente essa restrição, e como análise que a gente faz é local, tudo o que interessa é uma bola ao redor do ponto limite, então, ou ao redor do ponto x que a gente está estudando, essa restrição é irrelevante. Nós poderíamos introduzir esse conjunto, mas não vai desempenhar nenhum papel. Então, agora, eu posso dar uma expressão para a psi' de xd. Então, vamos olhar esta expressão. Nos pontos onde hi de x é estritamente positivo, o valor absoluto de hi de x, nos pontos não, para os índices i, tais que hi de x é estritamente positivo, o valor absoluto de hi de x é hi de x em x e em toda uma vizinhança, e nesse caso, se eu tomo, aí eu tenho diferenciabilidade, porque estamos supondo que hi é de classe 1, e então o valor dessa derivada direcional vai ser o gradiente de hi em x transposto d. Então, isso para os i's em i mais de x. Agora, para os i's que estão no i0 de x, quer dizer, aqui o que eu estou usando é que quando eu tenho diferenciabilidade, a derivada direcional é simplesmente o produto escalar do gradiente com a direção.
Aqui a gente já teria que fazer a continha com um pouco mais de cuidado, mas o que vale aqui é que essa derivada direcional vai ser o valor absoluto desse produto escalar. Para isso, a gente tem que fazer o quociente incremental que está aqui calcular esse quociente incremental para estes termos e vai ver que isso acontece. Agora, quando eu estou no I menos de x, aqui novamente o HI de x é estritamente menor que zero o HI é estritamente menor que zero em x, logo é estritamente menor que zero em toda uma bola, logo a derivada direcional é o gradiente produto escalar com a direção. Bem, com isso a gente já tomou a derivada direcional de todos estes termos. Agora vem os daqui. Bom, aqui eu, em princípio, os efeitos formais, teria que considerar também os j para os quais gj de x é menor que zero. Mas se é menor que zero gj de x, então a gj também é negativa em toda uma vizinhança ao redor de x. De jeito que o máximo vai ser igual a zero em toda a vizinhança. E a derivada de uma função constante, no caso da função zero, é zero. Então, esses termos não entram neste somatório, porque essas derivadas direcionais vão ser zero, qualquer que seja d. Portanto, basta aqui considerar os j em j mais de x bem, outra vez, se a gj é estritamente positiva em x, ela é estritamente positiva numa vizinhança, então a gj, o máximo entre 0 e gj de x é gj de x em toda a vizinhança, e então, para derivar este máximo basta, quer dizer, para calcular a derivada direcional deste máximo basta calcular a derivada direcional de esta parte, e isso é, como a gj é diferenciável, o gradiente de gjx transposto d. E ainda falta, então, somente o caso de j em j0, de j0 de x, só que esse é o mais importante, porque essas são as restrições ativas. Bom, e fazendo a conta com cuidado, igual que acontecia para o valor absoluto, acontece que aqui vai aparecer simplesmente o máximo entre 0 e o gradiente de gj de x transposto d. E isso é tudo. Ou seja, eu tenho então uma fórmula bastante simples, embora com 5 termos, para calcular a derivada direcional da psi na direção d em qualquer direção. Vale a pena falar também que se o x está em d, ou seja, se o ponto é viável, então todos os HI de x são 0, então só entra esta parte para os H, ou seja, a derivada direcional de psi ponto x direção d é o somatório desde igual a 1 do valor absoluto do gradiente de H em x transposto d, mais, e aqui também,
J más de X es vacío, porque si X es viable, todos los J son menores o iguales que 0. Si son menores que 0, la derivada direccional da 0. Y si son iguales a 0, estamos precisamente en esta parte. O sea, aquí tenemos J de X máximo entre 0 y el gradiente de J en X transposto T. Y entonces nós temos as derivadas direccionais en cualquier dirección da psi. Y no caso particular en que o punto X es viable, esa derivada direccional tiene una forma simple. Bueno, con esto, noi vamos a tener, como digo, una especie de versión no diferenciable para este problema en particular. Das condiciones KKT, más que vamos a colocar de la siguiente forma. Condiciones necesarias para penalización exacta con psi de X igual a norma 1 de gamma de X. Entonces, seja X barra una solución local estricta de minimizar phi de X C. Entonces, A. Si X barra está en D, bueno, entonces ahí nós ya sabíamos lo que acontecía, más de cualquier jeito. Entonces, X barra es solución local estricta de P. Y son una verdad. Digamos que la novedad es que en vez de estarmos pidiendo soluciones globales, aquí estamos con soluciones locales estrictas, más o raciocinio es idéntico ao caso de soluciones globales. Más. Bueno, bien. Si F, Y y H son de clase C1 en X barra, entonces existen lambda baja mi baja en R, L cartesiano, L más M multiplicadores KKT no sentido. Aquí son multiplicadores KKT para el problema original. En X barra
Na verdade, estamos ainda sob a hipótese de que si X barra pertence a D. A vale isto, B vale isto. Então, podemos decir C, os gradientes de HI de X barra y L y os gradientes dos J en X barra J no J0 de X barra são linearmente independentes. Essa é a condição de qualificação das restrições, a constraint qualification mais clássica. Se eles são linearmente independentes, então C é maior ou igual que a norma lambda barra mu barra. Observen que estas são as condições necessárias, ou seja, se nós temos penalização exata, ou seja, se o minimizador do problema penalizado é viável, e nesse caso ele é solução do problema original, então esse valor C tem que ser maior ou igual que a norma de lambda barra mi barra. Depois, nós vamos ver a condição suficiente que vai dizer que se C é maior estricto, y esta norma aquí, disculpen, es a norma infinito. O sea, C es mayor o igual que a norma infinito, o sea, que o máximo dos valores absolutos, dos multiplicadores asociados a X barra. Depois vamos ver a condição suficiente, que vai dizer que se C é maior estricto que isso, e, bom, e nós temos uma condição de qualificação de restrições um pouco mais forte, então nós temos penalização exata. Bem, então agora vamos provar a condição necessária. Bem, então, prova. Bom, como esta é a condição necessária, nós estamos supondo que X barra é a solução do problema penalizado. Então, é uma solução local. Então, existe uma vizinhança U de X barra tal que phi de X barra C é menor ou igual que phi de XC para todo X en U. Mas, como X barra, por hipótese,
está em D, estamos supondo. Então, a φ de x barra é a f de x barra. Agora, isto vale para todo x em U, mas se x está em U interseção D, então o φ de xc também é o f de x, porque o x é viável, e então teremos que f de x barra menos f de x é menor ou igual, o f de x barra menor ou igual que f de x para todo x em D interseção U. Mas isso é a definição de solução local do problema original. Bom, e se agora eu suponho que vale isto para todo x distinto de x barra, então também tenho isto para todo x distinto de x barra, menor estricto, então se x barra é uma solução local estrita do penalizado, continua sendo estrita do problema original. Então, a primeira parte está aprovada e esse era o argumento que nós usamos também na análise geral de convergência do método de penalização. Agora, nós sabemos que, sob as hipóteses, agora estamos no item B, que F, G e H são de classe C1, então, a psi tem derivadas direcionais em qualquer direção, e o valor dessa derivada está escrito aqui. Mas, então, eu sei que φ de x barra mais td de uma direção qualquer, t positivo e c, se é o valor do parâmetro, menos a φ de x barra d, isto tem que ser maior ou igual que zero, porque o x barra é um minimizador local da φ em todo Rn, ou seja, aqui não temos restrições. Então, se t é suficientemente pequeno, de jeito que x barra mais td pertence ao U, a vizinhança, isso, então, o φ de x barra d tem que ser menor ou igual que este φ de x barra mais td, porque x barra é um minimizador local estricto. Na verdade, eu poderia botar lá menor estricto, se t é positivo. Isto para t pequeno. Mas então, dividindo por t, etc., nós concluímos que zero, quer dizer, isto que está aqui, é t vezes φ' de x barra d, coma c, mais um infinitésimo de t, dividindo os lados por t e tomando o limite quando t tende a zero mais, nós concluímos que φ' de x barra mais x barra d, coma c, esta notação é sempre porque quero indicar que estou com o parâmetro c, isto é maior ou igual que zero para toda a direção d. Agora, como x barra está em d,
nós temos esta expressão para x barra. Então, nós temos que 0 é menor ou igual que o gradiente de f em x barra transposto d mais C vezes o somatório igual a 1 a TL de valor absoluto, gradiente de h en x barra transposto d mais C somatório J no J0 de x barra do gradiente de GJ en x barra transposto D máximo entre 0 y esa expresión. Y esto nos vamos a guardar como A. Agora, eu vou considerar um problema de programação linear na variável D. Eu vou tentar de minimizar o gradiente de f en x barra transposto D, D é a variável, sujeito a que o gradiente de HI en x barra transposto D seja 0, y L, y o gradiente de GJ en x barra transposto D será menor o igual que 0 para J no J0 de x barra. Bien, este es un problema de programación lineal na variável D, un problema bastante especial porque a direção, o lado direito é 0, mas é um problema de programação linear. Bem, e eu afirmo que 0 é solução ou melhor dizendo, antes de introducir ese problema, o de hallar la solución del problema, vamos a olhar un poquito más esta condición que tenemos aquí. O que nós tiramos daqui é que se
o gradiente de HI en X barra transposto D es 0. Y los gradientes de HJ en X barra transposto D son menores o iguales que 0. Esto para I, L. Y esto para J en J0 de X barra. O sea, si una dirección satisfaz esas condiciones, que sería lo mismo que decir que es viable para este problema, entonces, olhando esto que tenemos aquí, nos tiramos a conclusión que el gradiente de f en X barra transposto D tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si estos números que están aquí, gradientes de J X barra transposto D, son menores o iguales que 0, máximo aquí es 0. Y si ese gradiente de X barra transposto D es 0, este termo es 0. Y entonces lo que tenemos aquí es que el gradiente de X barra transposto D es mayor o igual que 0. Entonces, noi sabemos que pelo fatto de que X barra es una solución local estricta del problema penalizado, toda vez que una dirección es ortogonal a los gradientes de restricciones de igualdades y faz ángulo obtuso con gradientes de restricciones de desigualdades activas, entonces esa dirección faz ángulo agudo con la dirección del gradiente de f en X barra. Mas então, se eu agora volto a olhar este programa de programação linear e eu tenho uma direção D que é viável para este problema, então essa direção D tem função objetiva maior ou igual que 0. Mas sendo assim, 0 é solução desse problema, porque para todo D, primeira coisa, D igual a 0 satisfaz as restrições e para todo D que satisfaz as restrições, o valor objetivo é maior ou igual que 0. Em 0, o valor objetivo é 0. Então, 0 é solução. Vamos chamar isto LP, Linear Programming. Bem, então 0 é solução. Mas se 0 é solução, então existem os multiplicadores, digamos, multiplicadores KKT. Na verdade, quando a gente trabalha em programação linear, estes multiplicadores são chamados de solução dual, mas são os multiplicadores KKT, sem dúvida. E vamos lembrar que quando as restrições são lineares, ou melhor dito, o fato das restrições serem lineares já é uma condição de qualificação das restrições, uma constraint qualification. Então, nós temos que os multiplicadores existem. Em programação linear, a gente nem fala multiplicadores, a gente sabe que se temos solução primal, temos solução dual e os valores, o valor óptimo primal é igual ao valor óptimo dual. Mas, de qualquer jeito, nós temos que existem lambda barra, mi barra, em R, L mais... Bom, na verdade, eu posso escrever aqui M, porque para restrições que são inativas, eu sempre posso tomar o μ igual a 0. Mas, digamos, em princípio aqui seria mais a cardinalidade do J0 de X barra. Multiplicadores KKT. Para o problema de programação linear. Então, se nós temos os multiplicadores KKT, a gente tem a condição lagrangiana. E a gente sabe que o gradiente de f em X barra mais lambda barra I, gradiente de HI em X barra. Observen que eu estou olhando as condições KKT para o problema de transformação linear.
Las restricciones son lineares, los gradientes son constantes. Y el gradiente de esta restricción es precisamente el gradiente de H en X barra y el de esta el gradiente de J en X barra. Entonces, aquí, y aquí yo escribo directamente J igual 1 a Tm, mi barra J, gradiente de GJ en X barra, con mi barra J igual 0, si J no es activo. Si J no está, no J0 de X barra. Y esto igual a 0, porque esa es la condición lagrangiana. También tenemos las otras condiciones KKT, en particular que los mi J son mayores o iguales que 0 y que los mi barra J y que mi barra J veces o GJ de X barra es 0. Ahora vamos a usar el fato que nós temos a condição de qualificação das restrições para o problema original. Ou seja, os gradientes, estes gradientes e estes gradientes para os quais o mi barra J não é 0, são linearmente independentes. Mas agora, nós tínhamos esta condição de aqui, que era A, e esta condição daqui, que vamos chamar B, e dessas duas, Bom, o primeiro que nós fazemos é multiplicar B por D e temos que o gradiente de F en X barra transposto D mais o somatório lambda barra I, gradiente de HI en X barra transposto D mais o somatório J igual 1 a Tm mi barra J, gradiente de GJ en X barra transposto D, isso é 0. Então, vocês veem que de aqui eu tenho que o gradiente de F, digamos, que esta expressão que está aqui, começando com C, é maior ou igual que menos o gradiente de F de X transposto D. Y menos o gradiente de F de X transposto D es igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, o sumatorio de lambda baja I, gradiente de H en X barra transposto D, más el sumatorio de mi baja J, gradiente de GJ en X barra transposto D, que eso es menos o gradiente de F en X baja, es menor o igual que C veces sumatorio del valor absoluto del gradiente de I en X barra transposto D más o sumatorio do máximo entre 0 y mi barra J gradiente de GJ en X barra transposto D. Bom, e aqui, na verdade,
outra vez, eu tiro os que eram 0 e considero J em J0 de x barra, J em J0 de x barra. Aqui sim, igual a TL. Por que eu faço isso? Porque eu quero ficar com as restrições tais que os gradientes delas são LI. E por hipótese, isso acontece para restrições ativas. Aqui estão, eles são linearmente independentes. Então, aqui eu tenho vectores linearmente independentes. Então, eu digo agora que para todo o V em R L mais Q, eu vou considerar que Q é a cardinalidade do conjunto J0 de x barra. Ou seja, eu tenho Q restrições ativas. Então, se eu tenho um par V barra em RL por Q, e agora eu considero a matriz. Aqui eu vou botar a matriz jacobiana da H em x barra. Ou seja, acá vemos gradientes das H's. E embaixo vemos os gradientes das G, J, bom, digamos, vamos botar gradientes da GJ en x barra y esto con J, no J0 de x barra. Entonces, esta matriz veces D igual a V. Entonces, dado cualquier V, como estos vectores son linearmente independientes, existe un D tal que se satisfaz esa ecuación. Entonces, existe un D tal que. Bien. O si eu vou escrever isso em componentes, esse D satisfaz que o gradiente de HI em x barra transposto D é igual a UI e o gradiente de GJ em x barra transposto D é igual a BJ, esto I entre 1L, J, no J0 de x barra. Então agora, os V são arbitrários. Eu multiplico por lambda barra I e pelos mi barra J e chego à conclusão que lambda barra U mais mi barra B é igual ao somatório lambda barra I, HI, gradiente de HI em x barra transposto D mais o somatório J em J de x barra, J0 de x barra, mi barra J gradiente de HJ de GJ em x barra transposto D. Mas nós tínhamos visto que isso era menor ou igual que esta expressão daqui. Que era o C igual a 1 a TL, ahora valor absoluto, gradiente de I en x barra transposto D, más sumatorio J, no J0 de x barra, máximo entre 0 y o gradiente de GJ en x barra transposto D.
Mas, lembremos a propriedade de U e de V. U é igual a isso. E então, isto que temos aqui é igual a C vezes o somatório igual a 1 ATL do valor absoluto de UI mais o somatório J em J0 de X barra do valor absoluto do máximo entre 0 e BJ. Y eso es menor o igual que C veces esto que tenemos aquí a norma de C. Y esto es menor o igual que a norma porque o máximo entre 0 y BJ es menor o igual que el valor absoluto de BJ. Entonces esto es menor o igual que también a norma de B. Que nós podemos escrever como C vezes a norma do par V. Então, se nós vamos aqui onde começamos esta conta, era aqui com lambda barra U mais mu transposto V. Ou seja, o que nós provamos aqui é que lambda barra transposto U mais mi barra transposto V é menor ou igual que C pela norma no par V. Mas agora, a gente tem que lembrar que a norma infinito de lambda barra mi barra é a norma dual, ou seja, a norma infinito é a norma dual da norma Então, esta norma é o supremo de lambda barra transposto U mais mi barra transposto V sujeito a que a norma de UV será Então, o supremo de isto sobre todos os pares UV de norma é a norma infinito. E então, aqui o que sai é que digamos, isto se vocês querem, a gente pode escrever como o supremo de lambda barra mi barra transposto V dividido pela norma de UV mas esse supremo, pelo que está escrito aqui, é C. E então concluímos que, como tínhamos dito, que se acontece, ou seja, se lambda barra, perdão, se X barra é uma solução local do problema penalizado e ela está no conjunto viável, ela pertence ao conjunto viável,
Então, ou seja, se para um certo valor de C temos penalização exata, então C tem que ser maior ou igual que a norma infinito dos multiplicadores. Ou seja, do máximo dos valores absolutos, ou seja, tiramos que C é maior ou igual que o máximo dos valores absolutos lambda I, lambda barra I, mi barra J, con 1 y L. Y aquí podemos sin problema botar J entre 1 y M, porque para os J que não são activos o mi barra é 0 e então não vão alterar o máximo. Bem, o único problema que tem isto é que para conseguirmos os tais multiplicadores, bem, na verdade, para conseguirmos multiplicadores a gente tem que resolver este problema de programação linear. Resolver um problema de programação linear é muito fácil, mas para isso não precisamos ter o x barra, porque os vetores que entram na matriz do problema de programação linear entram, os gradientes estão compostos pelos gradientes das restrições em x barra, e a função objetivo é a, digamos, tem como vetor constante o gradiente em x barra. Então, digamos, se a gente tem x barra, então tem lambda barra e mu barra resolvendo um problema simples de programação linear, e qualquer valor de C maior que o máximo desses dos componentes da solução dual vai me dar penalização exata. Então, minimizando a função penalizada com esse C, e lembrando que estamos usando também uma penalização de norma, em norma mas vai me dar a solução exata resolvendo um problema só. Só como digo é que para determinar esse C precisamos lambda barra mu barra, para lambda barra mu barra precisamos x barra, e se não temos x barra, não precisamos nem sequer uma iteração do algoritmo para encontrar x barra, diretamente já temos x barra. Mas, como vários dos resultados teóricos, este resultado tem desdobramentos interessantes, mesmo que não seja para aplicá-lo da forma de resolver o problema penalizado. Também tem outro detalhe. Alguns dos multiplicadores KKT podem ter um valor muito grande, e nesse caso o valor de C aqui seria muito grande, e isso produziria inestabilidade numérica na hora de resolver. Bem, então, com isto vamos a fechar a aula de hoje, e na próxima vez vamos ver as condições suficientes, ou seja, vai ser mais ou menos ao contrário. Se o C é maior ou igual, maior estricto nesse caso, que essa norma infinito, e certas coisas acontecem, por exemplo, o problema é convexo, ou se satisfazem as condições suficientes de segunda ordem, então, efetivamente, essa penalização vai ser uma penalização exata. Resolvendo o problema penalizado com esse valor de C, nós obtemos a solução do problema original. Então, muito obrigado pela assistência e até a próxima.